Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título O Deus Pai. Bem, a palavra-chave que define essa nossa lição é Pai. Mas o que significa Pai? De acordo com o dicionário Michaelis, por extenso, podemos dizer que Pai é aquele que cria ou que faz com que alguma coisa ou algo exista. Portanto, é o autor, o Criador. Então, quando a gente fala de Deus, de Deus Pai, nós estamos falando de um Deus Criador, aquele que nos criou, o autor das nossas vidas. Ele é o nosso Criador, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, do homem, dos animais, o Supremo Criador. O texto áureo dessa nossa lição encontra-se em Mateus capítulo 11, versículo 27, a parte C do versículo, que nos diz assim: Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Logo de início aqui, o que nós percebemos é que conhecimento de Deus, ele não é alcançado por meio de esforço humano. Então, o conhecimento de Deus, ele não é fruto de uma ação intelectual do homem a fim de compreender Deus. Ele não é resultado de um nível acadêmico elevado, mas é um dom concedido pelo Filho. Como diz aqui no versículo, esse conhecimento é revelado a quem o Filho o quiser revelar. Então, quem revela esse conhecimento, quem revela esse entendimento acerca de Deus é Jesus Cristo, o Filho amado. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, esse conhecimento de Deus, ele vem através do Pai, que é a fonte, do Filho, que é a revelação, e do Espírito Santo, que ilumina, e portanto é a iluminação. Então, um ponto principal que precisa ser declarado ou bem explicado desde o início é que esse conhecimento de Deus, esse aprofundamento, ele não se dá por mérito humano, mas ele se dá por iniciativa divina. E o que isso quer dizer? Por mais que você seja uma pessoa intelectual, quem sabe a mais intelectual, você pode ser até a mais intelectual do mundo, mas se o filho não quiser revelar o pai, se o filho não quiser revelar, não adianta. Você pode estudar, você pode se aprofundar, você pode buscar de todas as maneiras possíveis, mas você não vai compreender. E um detalhe que a gente observa a partir da leitura bíblica em classe é que essas coisas ela foi ocultada aos sábios e instruídos e foi revelada aos pequeninos. Então, nós vamos ver mais à frente que esse entendimento, esse conhecimento de Deus, ele foi ocultado para os sábios instruídos, ou seja, para aquelas pessoas que se acham autossuficientes, que se acham superiores intelectualmente falando, e Deus revelou aos pequeninos, que no caso simboliza as pessoas que são humildes, que estão dispostas a aprender, reconhecendo que não são nada sem Deus. Então, o ponto-chave para nós entendermos essa lição é ter em mente que o verdadeiro conhecimento ele não vem da razão, mas ele vem da revelação. Aleluia, glória a Deus.
Nessa lição, nós iremos estudar acerca da identidade, a revelação e a pessoa de Deus Pai, aquele que procede um Filho e o Espírito Santo. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Então, por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Identidade de Deus Pai. Quem é Deus Pai? Deus Pai é o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, dos animais domésticos, dos peixes, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de vegetais. Ele é o Criador de tudo e de todos. Outra característica do Pai, do Deus Pai, ele age ou ele opera por meio do Filho e do Espírito Santo. E um ponto interessante que nós devemos observar quando se fala dessa ação de Deus Pai é que aqui nos diz assim, ele age por meio do Filho. Então quer dizer que o Pai manda e o Filho obedece, portanto o Filho é inferior? Negativo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, porém distintos em funções, ou seja, cada um tem uma função. Mas isso não quer dizer que o filho seja inferior ao pai, ou que o pai seja superior ao filho. Bom, então o filho é o executor. O pai proclamou as palavras criadoras e o filho executou. Ou seja, o pai planejou a redenção e o filho as realizou. E o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o consolador, ensinador. Então, o Espírito Santo é o nosso paracleto, nosso ajudador, auxiliador, consolador e ensinador. Então, cada uma dessas três pessoas da Trindade tem uma função específica. Mas isso não quer dizer que uma não pode subordinar-se à outra para o cumprimento de uma missão. A título de exemplo, nós temos Jesus Cristo. Ele esvaziou de si mesmo, ele abriu mão dos seus atributos divinos para poder cumprir uma missão aqui na Terra, né? Então fazia parte do plano redentor do Pai e o Filho veio para executar. Mas isso não quer dizer que ele seja inferior que o Pai. Como eu disse, e de novo, eles são iguais. E para confirmar esse nosso entendimento, de acordo com o credo de Atanásio, no século V, ele diz assim: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e co-iguais. Quem é Deus Pai? Deus Pai é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. A partir do momento que ele soprou nas narinas do homem, ele vivificou o corpo do homem. Então, ele, portanto, é a fonte da vida. Ele é também o Pai eterno e amoroso, santo e justo, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4 e 6. Então, o Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Tudo criou, tudo formou. Então, ele criou tudo e todos. Revelação. Cristo revela o Pai. Bem, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Quem vê o Filho, vê o Pai. João 14, 9. O Pai se dará a conhecer por meio do Filho. Lá em João 10 e 30 nos diz assim que eu e o Pai somos um. Então, o Filho e o Pai são iguais.
Quem vê o filho vê o pai, quem vê o pai vê o filho. Então, o pai se dá a conhecer por meio do filho. Então, por meio do filho, por intermédio do filho, ele se revelou a nós. E é por isso que, sem Cristo, o Pai permanece oculto. Ou seja, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e, portanto, fadada ao erro e à idolatria. Então, qualquer tentativa de conhecer o Pai sem o intermédio do Filho é uma tentativa fadada ao erro, ao fracasso. Até porque está escrito em sua palavra, lá em João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, Ele é o caminho. É Ele quem nos revela o Pai. Então, sem Cristo, o Pai permanece oculto. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer a Deus está fadada ao erro e à idolatria. Quais são os atributos de Deus? Os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são os atributos exclusivos de Deus, são atributos exclusivos da divindade que, portanto, não podem ser compartilhados ao ser humano. Então, quais são esses atributos incomunicáveis? Eterno, isso diz acerca da eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imutável, Deus não muda, ele é imutável. Está escrito em sua palavra, porque eu, Senhor, não mudo. Então, isso aqui fala acerca da imutabilidade de Deus. Onipotente, ou seja, tem todo o poder. Onisciente, tem todo o conhecimento. E onipresente, está presente em todos os lugares. Então, todos esses atributos aqui são atributos incomunicáveis, intransferíveis. Não podem ser compartilhados pelo ser humano ou para o ser humano. Atributos comunicáveis, ou seja, são os atributos que Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Então, quais são esses atributos? O amor, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a santidade. Está escrito em sua palavra assim: sede santo porque eu sou santo. Então, a santidade também ela entra como atributo comunicável de Deus. Os nomes que revelam o Pai. Quais são os nomes de Deus? Os nomes que revelam quem ele é Iavé, ou eu sou, ou ainda eu sou o que sou. Essa expressão aqui, ela revela a existência eterna, diz respeito da eternidade de Deus. Diz respeito, portanto, de alguém que nunca teve início e nunca terá fim. Diz, portanto, da eternidade, da existência eterna de Deus. El Shaddai revela o Deus Pai como todo-poderoso. Elohim revela Deus Criador. Elohim é a expressão, no caso, é o termo, esse termo aqui, Elohim, ele está em plural, ele é o plural de Eloá. E quando a gente fala que esse termo está no plural, isso aqui já aponta para a pluralidade divina, ou seja, faz menção à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Elohim revela o Deus Criador. E Abba, Pai, revela um Pai próximo e relacional.
Aplicação. O que aprendemos nessa aula? Nós aprendemos que Deus Pai deseja ser conhecido e ele se revela em Cristo. Ele se relaciona conosco como Pai e a nossa fé é trinitária, ou seja, a nossa fé está em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outro ponto importante que nós aprendemos nessa aula é que Deus Pai se revela a quem o adora, a quem adora, confia e obedece. Então, a partir da leitura de Mateus 11, do 25 ao 27, nós observamos que Deus ocultou essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Então, quem são os pequeninos? Os pequeninos são pessoas humildes, representam, portanto, os humildes, os dependentes, os que se colocam em posição de aprendizado, os que creem antes de exigir prova. Então, são aquelas pessoas que não se intitulam como autossuficiente, são aquelas pessoas que não confiam na própria inteligência, não confiam no próprio intelecto, mas pelo contrário, elas se lançam, se humilham diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez e sabendo da grandeza de Deus, sabendo que é Ele o detentor de todo o conhecimento. Então, por que que é importante saber? Quando eu falo que ele se revela a quem adora, confia e obedece, a adoração, a confiança e a obediência são três atributos, ou são um dos atributos, uma das características dos pequeninos. Ou seja, quem adora, quem confia e quem obedece a Deus, ele se revela a essas pessoas. Porque está escrito em sua palavra, Mateus 11, 25, não diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, porque do céu e da terra te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e a revelasse aos pequeninos. Como eu já falei, os pequeninos aqui representam as pessoas humildes, que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua pequenez diante de Deus. Então o Senhor se revela para essas pessoas. E quais são os atributos, as características dessas pessoas? São pessoas que adoram, são pessoas que confiam e são pessoas que obedecem. Então, se nós quisermos conhecer mais de Deus, ter conhecimento de Deus, se nós quisermos que Ele se revele a nós, nós precisamos o adorar. Precisamos manifestar, portanto, adoração, confiança e obediência a Deus. Portanto, para fechar esse nosso entendimento acerca da revelação de Deus ou da identidade de Deus, o Deus Pai se revela somente àqueles a quem o Filho quer revelar. Então, como eu falei no início da aula, não adianta, por mais que o seu nível, o meu nível de intelectualidade seja elevado, se o Filho não quiser revelar, você não vai compreender. Como disse o hino de Samuel Mariano, é mistério. E quem tentar entender morre sem compreender, porque é mistério. Então, o Pai se revela somente àqueles a quem o Filho quer revelar. E essa revelação não dá aos orgulhosos, mas aos humildes. Ela não se dá àquelas pessoas que se acham autossuficientes, mas aos que creem, obedecem e confiam. Então, o nosso Deus Pai, ele não é conhecido primeiro pela razão, mas pela revelação. E a revelação é concedida aos que se rendem, aos que se humilham diante da presença de Deus.
Conclusão: conhecer o Deus Pai não é apenas informação, é relacionamento revelado em Cristo e confirmado pelo Espírito Santo. Então, conhecer o Deus Pai não implica apenas saber sobre ele, sobre a sua identidade, mas implica também em experimentar seu amor, obedecer à sua vontade e refletir seus atributos comunicáveis em nossa conduta diária. Amém, irmãos? Assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.